Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero de coração que você esteja bem. Seja bem-vindo ao nosso estudo de número 45, né? Semana 45 do nosso circuito bíblico. Estamos quase no final das 52 semanas de leitura bíblica, né? A Bíblia lida inteira no ano, ou melhor dizendo, eh, lemos a Bíblia uma vez durante o ano, uma vez inteira durante o ano. Se eu não me engano, é a terceira, segunda com certeza, ou talvez a terceira vez que nós estamos como igreja lendo a Bíblia em um ano. E isso tem feito a gente crescer na palavra de Deus, crescer no temor ao Senhor, crescer como corpo, crescer como comunidade, tem nos feito muito bem. Convido você que não faz parte da nossa igreja, ou mesmo que faça parte, mas não acompanhou o circuito bíblico, eu te convido de coração a ter essa experiência de ler a Bíblia de capa a capa. Pelo menos uma vez na sua vida, né? Se você puder, uma vez por ano vai te fazer muito bem também. Nós estamos na semana 45, estamos caminhando para as últimas leituras do ano, e hoje nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 7. São poucos versos, um pequeno discurso de Jesus, pequeníssimo discurso de Jesus, mas com bastante material, bastante informação para a gente, para o nosso crescimento teológico e principalmente para o nosso crescimento pessoal também. Não adianta nada a gente ter a cabeça cheia de informação se o nosso coração não estiver quente na obra do Senhor Deus, né? Como os teólogos dizem, é ortodoxia e ortopraxia. Então, as coisas que você vai pensar sobre, as coisas que você vai fazer sobre, e também as coisas que você vai sentir sobre. São três grandes caminhos que eu acho interessante você pensar sempre que você puder sobre esses três pontos de vista, que é o que essa leitura, ou esse testemunho, ou essa história que eu conheço de Jesus, como ela me impacta emocionalmente, as minhas emoções, no que ela mexe nas minhas vontades, essa história que eu acabei de ouvir. Como que eu compreendo essa história que eu acabei de ouvir, racionalmente, né? O que eu aprendi dela, como eu aplico, o que eu farei com o que eu aprendi dela. E por fim é isso, o que eu farei com o que eu aprendi dela. Então, mente, emoções e ações. É importante você, ao ter contato com o texto bíblico, como eu disse também, ao ter contato com um testemunho, você parar ali para pensar como que aquela nova informação mexeu com você nessas três áreas. E eu te convido a fazer isso até com o cristianismo de uma maneira geral. Como que o ser cristão, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já experimentei até hoje, como que essas experiências têm mexido com as minhas vontades, ou seja, o que eu conheço de Jesus manda nas minhas vontades, mexe nas minhas vontades, ou as minhas vontades continuam as mesmas. Segundo aspecto, o que eu conheço de Jesus, ele faz sentido para mim, eu tomo aquilo como uma verdade absoluta, isso se encaixa no meu pensamento, se encaixa no que eu vejo para a minha vida, ou seja, faz sentido, sabe? Faz sentido para mim, de forma pessoal, isso que eu estou aprendendo. E por fim, né, como eu disse, o que eu tenho feito com essas informações. Se essas informações, se essas experiências mudaram as minhas atitudes. E por aí vai. Vamos ler então esses poucos versos. João 7, 37 diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu quero hoje ficar nesses 3 versículos e tentar aplicar essa fala de Jesus às nossas vidas hoje. Vamos orar ao Senhor Deus? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos que o Senhor se revele a nós. Santo Espírito de Deus, por favor, revele o Filho a nós e revele o conteúdo das palavras do Filho a nós, para que nós possamos crescer em conhecimento sobre quem Tu és, sobre quem o Filho é, sobre quem o Pai é. Nós queremos aprender mais de Ti, Santo Espírito. Por isso, peço a sua ajuda, para que o Senhor me use e para que o Senhor prepare os corações para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler de novo? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Bom, aqui vocês percebam que tem 2 momentos, 2 linhas temporais aqui. João está contando uma história, está narrando uma história, e depois ele comenta a própria história que ele está narrando. Então ele diz assim: certo dia, Jesus fez tal coisa, mas ele estava se referindo naquele dia que essa tal coisa era o Espírito Santo. Então, João está narrando um fato que ele viveu no passado, só que quando ele está narrando esse fato, ele já tem uma resposta para aquilo que aconteceu no passado. E aí ele comenta o fato. Vamos tentar dar um exemplo para você entender. É como se você contasse uma história para mim sobre a sua vida e você fizesse um comentário. Deixa eu pensar num exemplo bom. Você diz assim: quando eu saí da minha casa para vir para os Estados Unidos, eu peguei um caminhão e eu vim em cima do caminhão, lá no Nordeste do Brasil, lá em alguma região do Brasil. Você está me contando uma história que aconteceu em uma data específica. Ou você conta assim, a minha mãe, agora vai ficar mais fácil. A minha mãe, quando saiu do Brasil para vir para os Estados Unidos, ela pegou um caminhão e veio sentada na carroceria do caminhão. Mas naquela época, era proibido andar sentado na carroceria do caminhão. Então você está me contando uma história sobre a sua mãe de um momento específico. Aí você aproveita e adiciona uma informação que você soube depois. Então a minha mãe, quando veio do Brasil para os Estados Unidos, ela precisou sair correndo e veio na carroceria de um caminhão. Aí você agora vai adicionar um fato que você sabe. Um fato que você sabe que explica um pouco daquela história. Mas naquela época era proibido fazer aquilo. João está relatando assim: Jesus, um belo dia, sentou-se e falou sobre rios de água viva. Isso aconteceu num dia específico. Aí João vai explicar. Naquele dia, ele estava se referindo ao Espírito que viria depois. Então, o João já ajuda a gente a entender. O próprio João explica, como se ele estivesse pregando. Ele faz o papel que eu estou fazendo aqui agora. Ele explica para a gente ao que Jesus estava se referindo. E isso é muito importante para nós hoje, porque nós vamos usar essa explicação de João para aplicar às nossas vidas. O verso 39, que é a explicação, diz: ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito que mais tarde viria, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Vamos entender essa parte, depois a gente volta para o texto base. No Antigo Testamento, ou até o Senhor, desde a criação, até Jesus subir aos céus e mandar o Espírito Santo, então desde Gênesis até Atos 2,
o Espírito de Deus não habitava nas pessoas. O Espírito de Deus vinha ocasionalmente sobre alguns homens de Deus ao longo da Bíblia, pouquíssimos. Então você pega os famosos homens de Deus, então Noé, Moisés, aí você vai para Abraão, os grandes homens de Deus. O Espírito veio sobre eles algumas poucas vezes. Ou o Espírito falou com eles algumas poucas vezes. Ou o Espírito falou através deles, como os profetas, algumas poucas vezes. Depois do Senhor Jesus, depois de Atos 2, o Espírito está em nós. Por isso o reino de Deus veio em Jesus. Porque o Espírito de Deus em nós faz com que você tenha condições de espalhar o reino dele aqui na terra. Antes nós não tínhamos essa condição. Então nós que estamos depois de Jesus, nós vivemos o principal momento da criação, que é a fase da criação, ou o período que a teologia chama de graça. Nós vivemos o período da graça, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós, na igreja. Então pensa, falando aqui só hipoteticamente, só criando uma alegoria. As pessoas dizem assim, quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Adão, eu vou conversar com Eva, eu vou conversar com Abraão, eu quero ouvir as histórias de Paulo. Mas você já parou para pensar que esses personagens vão querer conversar com você para fazer uma pergunta óbvia? Enquanto você vai perguntar para Moisés como foi viver a experiência de ver o mar se abrir, Moisés vai perguntar para você como foi ter Deus morando dentro de você? O que você fez? Como foi viver anos e anos com a presença do Altíssimo habitando em você? Então isso é muito, muito importante. Por isso João faz esse comentário. Agora volta para o 37. No último dia e mais importante da festa, pausa. Aqui no contexto, Jesus está na festa dos tabernáculos, uma das 7 festas que Deus deu para Israel. Dessas 7 festas, uma das poucas que dura 7 dias. Como a Páscoa, por exemplo, junto com as 2 outras festas que formam o bloco da Páscoa. A festa dos tabernáculos dura 7 dias. 7 dias de festa, alegria. O Senhor Deus fala para você pegar as folhas das árvores e festejar. Então, todo o povo de Israel inteiro, nas festas, subia para Jerusalém. Jerusalém é uma pequena cidade de um país. Então, você imagina várias cidades, no contexto de hoje, nas palavras de hoje, vários estados se reunindo em uma única cidade. Então, estava tudo muito cheio. E, além de cheio, tinha gente de vários lugares diferentes do país e várias culturas diferentes, já que, na época de Jesus, algumas culturas já viviam ali na região de Israel, algumas diferentes culturas já viviam ali. Por causa do Império Romano, por causa das estradas que facilitava os comerciantes irem e virem, por causa até do background judeu, de que ao longo da história o judaísmo foi se dividindo em grupos, 4 ou 5 grupos principais. Então, tinham muitas culturas diferentes ali reunidas em um único lugar, por causa da festa. Aí João diz que no principal dia da festa, que é o último dia, Jesus se levanta para falar. Qual festa era? A festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? O que a Bíblia diz para se fazer na festa dos tabernáculos? O livro de Levítico vai dizer, até hoje os judeus aqui na nossa região comemoram essa festa. Os judeus no mundo todo comemoram e aqui na nossa região a gente consegue ver isso. O livro de Levítico diz que o povo tem que habitar em cabanas. Então você sai da sua casa e você monta uma cabaninha e você mora naquela cabana durante algumas noites. Você dorme ali durante a noite. Para quê? Para se lembrar que o povo de Israel
passou pelo deserto morando em cabanas rumo à terra prometida. Então essa festa tem um significado de peregrinação em direção à terra prometida. Beleza? Um significado de libertação. Então, no último dia dessa festa, com esse significado, Jesus levanta e fala essa frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ué, como assim, né? Do nada. Jesus pergunta se alguém tem sede no meio da festa. Por que, de novo, ele usa a figura da água? Então, a gente pode interpretar que, como a festa simbolizava o povo no deserto, e no deserto o povo clamava o tempo inteiro por água, talvez essa alegoria de Jesus, ou esse exemplo de Jesus, fizesse muito sentido para aqueles que estavam ouvindo. Também nós sabemos que Jesus, em outros lugares da Bíblia, usou a expressão água, principalmente lá com a mulher samaritana, quando ela está tirando água do poço. E Jesus fala para ela assim: se você me pedir, essa água que você bebe vai te dar sede de novo, ela vai te saciar e você vai ter sede de novo. Se você me pedir água, eu vou te dar uma água que nunca mais você terá sede. Então Jesus está falando sobre saciar a sede dela, só que saciar a sede dela com uma água espiritual. Jesus volta para esse mesmo exemplo aqui. Aí Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você tem sede, você vem a mim e beba. Se você crê em mim, como a Bíblia diz, do seu interior rios vão surgir, rios de água viva. Aí João explica para a gente o que é essa água. Por isso é importante aquela introdução que eu fiz. Porque o Senhor Jesus está falando de espírito, na verdade, não de água. Porque João fala, ele estava se referindo ao espírito. Então agora vamos fazer a nossa leitura já sabendo o que Jesus queria dizer e aplicar à nossa vida. Porque nós estamos, de certa maneira, vivendo a festa dos tabernáculos. Porque nós saímos do nosso Egito, né, que era o pecado da escravidão, fomos libertos pelo sangue de Jesus e estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial, rumo a Canaã prometida. Simbolicamente, nós estamos no deserto. Nós estamos em meio às dificuldades do deserto, não mais presos, não mais cativos, mas ainda não chegamos na terra prometida. E talvez nós tenhamos sede. E por termos sede, a gente busca água. E a minha pergunta, e é o tema da mensagem de hoje, é: do que você tem se saciado? O que tem saciado a sua sede? Porque agora nós percebemos que Jesus está falando de uma sede espiritual, interna. E aí ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, se você tem um desejo espiritual, venha até mim. Eu vou responder a esse desejo. Eu sou a resposta que você precisa, ou a resposta que você está buscando em outras coisas, sou eu. Então Jesus pergunta: você tem sede? Vem a mim que eu vou te ajudar. Aí eu pergunto para você: você tem sede? Do quê? E, próxima pergunta: o que tem saciado a sua sede? Onde você tem buscado? Por exemplo, por conta de estarmos no deserto, por conta do pecado, nós temos sedes de muitas coisas. Nós temos sedes de amor, nós temos sede de atenção, nós temos sede de carinho, nós temos sede de poder, nós temos sede de sermos bem-sucedidos, nós temos sede de sermos especiais para alguém, nós temos sede de sermos respeitados pelas pessoas. E essa sede faz com que a gente tome atitudes que nós não tomaríamos normalmente, como, por exemplo,
não falar sua opinião para alguém com medo do que a pessoa vai pensar sobre você. Então, assim, como você tem saciado a sua sede? Mentindo, omitindo, se prostituindo, entregando o seu corpo para alguém que não poderia, entregando o seu tempo para alguém que não merece o seu tempo, entregando a sua atenção para alguém que não merece a sua atenção, ou entregando as suas forças para uma causa que não merece as suas forças. Por quê? Porque temos sede. E porque de repente, estamos buscando saciar essa sede nas fontes erradas. No poço de água, no poço errado. Por isso Jesus fala: se você tem sede, vem até mim, que eu vou te dar do que beber. Nós sabemos, a Bíblia diz, né, que em Eclesiastes diz que o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, se você me permite, eu vou fazer uma conexão entre esses textos para dizer que todos nós, todos os seres humanos, não os crentes, todos os seres humanos têm sede do Criador. Porque as pessoas estão se perguntando, desde que o mundo é mundo, de onde viemos e para onde vamos. Isso é sede, sede de uma resposta. Então, eu vou responder a essa sede como? Onde eu estou buscando me saciar? Qual é a fonte correta? Nós sabemos qual é a fonte correta. É a única que te dá uma água capaz de saciar a sua sede e, além de saciar a sua sede, fazer com que você sacie a sede de outras pessoas. Olha que lindo isso. E essa fonte é Jesus Cristo. E essa água que Ele nos alimenta é o Espírito Santo de Deus. Então, onde que você vai achar as respostas para as suas perguntas? Em Jesus. Onde que você vai achar a realização dos seus anseios? Em Jesus. Onde que você vai achar o prazer que você está buscando em pecados? Em Jesus. O prazer também você vai achar em Jesus. Só que você precisa ir até Ele. Por quê? Ele diz assim: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Eu já estou aqui. Porque a gente tem facilidade de ir até as outras fontes. A gente vai. O pecado não chega até a gente está parado e o pecado chega. Não, a gente vai na direção do pecado. Porque a gente quer saciar uma sede nossa. Aí eu peço a você que vá com o mesmo ímpeto, anseio e vontade na direção de Jesus. Então, eu repito, com o mesmo ímpeto, anseio e vontade que você vai na direção de saciar as suas sedes, vá na direção de Jesus. Uma vez só, tenta. E diz para Ele: Senhor Jesus, sacia a minha sede. Me ajude a encontrar no Senhor o desejo ou o prazer que eu sinto quando eu faço tal coisa. Me ajude a encontrar no Senhor a realização que eu tenho quando alguém me elogia. Me ajude a encontrar no Senhor a construção da minha imagem para que eu não precise depender da aprovação dos outros. Senhor Jesus, me ajude a encontrar no Senhor quem eu sou mesmo. Porque por conta do pecado a minha autoimagem está quebrada e eu não sei direito quem eu sou, eu tenho sede. Eu me vejo como que num espelho quebrado, sabe? Quando tem um espelho quebrado e você só vê partes de você. E aí você fica buscando a outra parte que você não está vendo em lugares e pessoas. Em fontes de águas amargas. E o Senhor Jesus está falando: venha até mim e beba. Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Qual é o seu papel, irmão? O seu papel é ir até Jesus. Ele já falou. Quem tem sede aí na festa? Pessoas de várias tribos, pessoas de vários lugares diferentes, pessoas de vários idiomas diferentes. Pessoas com vários passados diferentes, com histórias diferentes. O Senhor Jesus não falou para vir um grupo só. Ele falou: todo mundo aí, quem tem sede, venha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim. Só até aqui, depois eu continuo.
Se você tem sede, venha e beba. Quem crer vai resolver o problema. O que é crer? O que é crer? Reconhecer e agir. Compreender e agir. Aceitar e agir. Só aceitar não é crer. De novo. Saber que Jesus é o Salvador não é crer, é saber. Saber que Jesus é o Salvador, mas, somado a isso, mais agir como Jesus sendo o Salvador, isso é crer. Então, crer é quem reconhece que tem uma sede, reconhece que Jesus é uma fonte e vai até Jesus, porque você crê. Quem não crê, não vai. Tem outras fontes, ele prefere ir em outras fontes. Ele crê que aquela outra fonte vai saciar melhor a sede dele. A partir do momento que você ouve eu falando isso e você crê em Jesus, você cai de joelhos quando acabar esse estudo. E você fala, Senhor Jesus, seja a minha fonte de água, sacie a minha sede. Eu tenho sede de muitas coisas. E eu preciso saciar essa sede, porque essa sede tem sistematicamente, dia após dia, me destruído aos poucos, me feito fazer coisas que eu não gostaria de fazer, me feito negociar princípios, me feito depender da opinião dos outros, me feito praticar coisas que eu queria praticar diferente. Aí, como o apóstolo Paulo diz, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Senhor Jesus, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu tenho a sensação que os outros poços de água, as outras fontes estão mais perto que o Senhor, eu não tenho força para chegar até aí. Por favor, Jesus, pegue na minha mão, me ajude a ir até o Senhor, me atraia a Ti. Faça essa oração. Senhor Jesus, eu tenho sede, só que eu não tenho forças. Olha que oração sincera. Senhor Jesus, eu tenho sede, mas eu não tenho forças. Por favor, me atraia a Ti. Feche os meus olhos para as outras fontes de água e que eu consiga, passo a passo, devagar, me esforçando, me achegar ao Senhor. E você sabe, né, irmãos, que a gente repete aqui como fazer isso na prática. Como fazer isso na prática? É você ler a sua Bíblia, é você orar, é você ter comunhão com bons crentes, é você ler bons livros, é você estar cercado das coisas de Deus. Se você vai ter contato com entretenimento, tenha contato com entretenimento que vai te melhorar como ser humano, que não vai desagradar a Deus. E eu não estou sendo legalista, eu só estou falando para pessoas que ainda não têm força para chegar até a fonte. Então, se você está num momento de emergência, que você ainda não tem força para chegar até a fonte, você precisa tapar os olhos para todas as outras coisas para chegar até a fonte. Tomar a água, revigorar-se. E quando você estiver com a energia recarregada, de repente você consegue lidar com outras coisas da vida que vão ser mais fáceis ou menos difíceis, porque você vai estar mais forte. Quem crer em mim, como diz a Escritura, o que a Escritura diz? Que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele estava também se referindo ao profeta Isaías. Tem muitas profecias bíblicas sobre água, sobre fonte, sobre alimentar as nações, sobre Israel ser o lugar onde as nações vão ser alimentadas espiritualmente. E aí eu transfiro isso para nós hoje como uma comparação entre os dois povos, Israel e a igreja. E hoje a igreja é o lugar que tem as fontes de água viva, água corrente. A igreja é o lugar que tem água suficiente para limpar os pecados das pessoas por causa de Jesus e o Espírito dele em nós. Estou fazendo uma alegoria. Nós, como igreja, somos a resposta para o mundo, ou seja, nós somos a fonte, né? Nós somos a pessoa que está sentada na fonte de Samaria e que vê a mulher vindo de tarde pegar água e conversa com a mulher.
como Jesus fez, e dá resposta às indignações daquela mulher. E dá água para ela beber, apresentando-lhe Jesus. Então, do que você tem se saciado, irmão? O que tem? Para onde você tem ido com as suas dúvidas? Para onde você tem ido com as suas inquietações? Para onde você tem ido com as suas angústias? Para onde você tem ido com o seu cansaço, quando você chega em casa muito cansado e você precisa de um prazer imediato, você precisa de saciar a sua sede de prazer, porque as suas baterias estão baixas, descarregadas? Para onde você tem ido? Qual tem sido a sua fonte? É o joguinho no celular? São os vídeos? É o WhatsApp? É a pornografia? É ideologias malucas? Ideias conspiracionistas de esquerda, de direita e até ideias religiosas conspiracionistas? O que tem alimentado as suas angústias? O que tem falsamente saciado a sua sede? Vá para Jesus, irmãos. Ele está esperando. No dia da festa dos tabernáculos, representando o deserto, ele se levantou e disse: vocês que estão no deserto com sede, venham até mim. E hoje é como se eu ouvisse Jesus dizer hoje: pessoas da pós-modernidade, vocês que estão com os pensamentos fragmentados, a cabeça cheia, informações tantas que vocês não conseguem nem processá-las, vocês que não têm conseguido pensar direito ou manejar bem o seu tempo, vocês que não têm conseguido viver plenamente, viver uma vida verdadeira, porque você está vivendo aqui, mas a sua cabeça está para frente. Ou você está vivendo aqui, a sua cabeça está para trás. Você está com a sua esposa, mas você está resolvendo coisa de trabalho. Você está sentado com a sua filha, nos 7 minutos do dia que você fica com ela, mas você está pensando em outras coisas. Mesmo que você não esteja com o celular na mão, você não está vivendo plenamente o seu momento. Aí Jesus fala: vocês que estão assim, venham até mim. Senta aqui um pouco. Respira. Isso, respira. Relaxa. Bebam da minha salvação. Descansem. Porque a partir de agora, eu vou soprar sobre vocês o meu espírito. E uma vez que vocês forem preenchidos por essa água, por esse espírito, vocês serão seres humanos diferentes, capazes de alimentar outras pessoas, capazes de dar de beber a outras pessoas, capazes de responder às angústias das outras pessoas. O meu desejo, irmãos, é que eu seja esse tipo de crente e que você também seja esse tipo de crente, lúcido, que reconhece que tem sede, mas que reconhece onde é a fonte, que reconhece às vezes que bebeu em outras fontes e fala: que água ruim, água amarga. E aí vai até a fonte verdadeira, bebe da fonte verdadeira, sacia a sua sede, ganha vitalidade, volta nas fontes erradas e fala para as pessoas: essa fonte está amarga, deixa eu te levar para a fonte verdadeira que é Jesus. E aí as pessoas vão começar a ser, após aceitarem Jesus, começarem a ser cheias do Espírito Santo. E aí nós vamos cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, saciando a sede da humanidade. Os nossos amigos estão com sede. E você é a resposta para a sede deles. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.